Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e o nosso assunto de hoje é funções. Nós vamos ver que esse tema ele trabalha com grandezas proporcionais, que podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A grandeza diretamente proporcional é aquela grandeza onde uma variável aumenta, a outra variável vai aumentar na mesma proporção. A grandeza inversamente proporcional é o contrário. Uma variável aumenta e a outra variável vai diminuir. Mas para isso, vamos com calma. Preste atenção. A ideia de função, olha só, analisar como as grandezas se relacionam é uma prática necessária em diversas situações cotidianas. Veja o exemplo a seguir. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês, nós vamos utilizar duas grandezas, tempo e quantidade. Nós vamos verificar que, aumentando o tempo, o que vai acontecer com a quantidade de alimentos que vão ser embalados. Preste atenção, uma máquina de embalar alimentos produz 50 pacotes a cada minuto. Então, nós temos que prestar atenção neste ponto aqui. 50 pacotes a cada minuto. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter tempo e quantidades de pacote. Se é a cada minuto, nós vamos ver que no primeiro minuto, quantos pacotes que produz? 50. No segundo minuto, quantos pacotes? 100. Então, dobrou o minuto, dobrou a quantidade de pacotes. No terceiro minuto, o que nós vamos ter? 50 vezes 3, 150. Quarto minuto, 50 vezes 4, 200 pacotes. E assim por diante. 5 minutos, 250, 6 minutos, 300. O que nós observamos? Que, aumentando o tempo, a quantidade de pacotes aumentava. Então, essa grandeza é uma grandeza diretamente proporcional. Eu coloquei para vocês no início que a grandeza poderia ser diretamente ou inversamente. Falei que diretamente a grandeza aumenta e a outra aumenta. Mas pode acontecer o contrário, a grandeza pode diminuir e a outra também diminuir. Todas duas são diretamente proporcional, certo? Vamos ver o próximo exemplo. Quando há correspondência entre duas grandezas e para cada medida da primeira grandeza corresponde apenas cada medida da primeira grandeza corresponde uma medida da segunda. Então, preste bastante atenção. Nós já começamos a observar. Para definir uma função, uma grandeza tem que existir correspondente na outra grandeza, uma correspondência. Vamos ver um outro exemplo aqui. Em uma bilheteria do cinema, quanto que o dono desse cinema vai arrecadar no final de uma sessão? Observe que vai depender da quantidade do público, de pessoas que vão até o cinema. Então, existe uma relação de dependência. Um outro exemplo. O gasto com combustível é calculado em função de quê? Eu vou gastar quanto de combustível esse mês? Vai depender de quantos litros que eu vou abastecer o carro. Então, a ideia de função, vocês vão ter que colocar sempre uma grandeza depende da outra. Eu vou ter uma grandeza dependente
e a outra que é independente. Nós vamos ver como. Um outro exemplo. Dentro da função, nós podemos criar a lei de formação, a lei da função. Essa lei de formação da função, ela serve para N valores. No exemplo anterior, que era o tempo e a quantidade de pacotes que eram embalados, eu posso calcular qual é o tempo, eu posso ficar a vida toda calculando. Mas aí eu posso expressar essa função em cima de uma lei de formação, ou seja, uma fórmula. Lembre-se, para cada situação existe uma lei de formação. Um exemplo, a Alessandra presta serviço de informática a diferentes empresas e cobra R$ 60 por hora. Observe no quadro a seguir o valor recebido por Alessandra, de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Então, ela recebe quanto? R$ 60 por hora. Então, nós temos 1 hora, o valor recebido, R$ 60. 2 horas, o valor recebido, R$ 120. Opa, então o que nós podemos fazer? 3 horas, 180. Então, eu vou poder multiplicar o número de horas pelo valor que ela definiu, que era 1 hora. Então, o valor que foi definido era 60 por hora. Então, 4 vezes 60, 240. 5 horas de trabalho, 5 vezes 60, R$ 300. E 6 vezes 60 vai dar 360. Então, o que eu posso fazer? Eu posso definir que o valor recebido vai ser igual a quanto? A 60 vezes T. Ó, o valor V e o tempo T. Quem depende de quem? O valor depende do tempo. Quanto que a Alessandra vai receber? Aí nós vamos responder, depende do quanto ela vai trabalhar, qual o tempo que vai durar o trabalho dela. Então, nós vamos ver que a lei de formação aqui é 60T. Lembrando que o V é a variável dependente, o T é a variável independente, ok? Nessa variável que eu já antecipei, as variáveis são justamente quem depende de quem. Então, nós temos aqui, em uma loja de ferramentas, são alugadas algumas mercadorias, de acordo com o seguinte critério. Uma taxa fixa de R$ 15, referente à manutenção dessas peças. E uma taxa diária de R$ 8,50. Então, preste bastante atenção. Nós temos duas situações, o fixo e a variável, o que vai mudar. Vamos representar por D o número de dias e por A o valor do aluguel. Então, o valor do aluguel depende dos dias. Então, nós vamos ter uma taxa de R$ 15 mais R$ 8,50 por dia. Então, a minha lei de formação da função é justamente essa. 15 mais 8,5D. Quem depende de quem? O valor que vai ser pago nessa loja vai depender da quantidade de dias que essa pessoa vai ficar com as ferramentas, certo? Muito bem. Podemos dizer que o valor do aluguel e o número de dias em que a mercadoria ficou emprestada são as variáveis. O valor do aluguel depende do número de dias em que a mercadoria ficou emprestada. É a variável dependente. E o número de dias
cuja escolha é livre. Então, é a minha variável independente. Eu tenho a variável dependente e a variável que é livre, ela não vai depender de outra. Então, se a locação foi por um dia, se foi por um dia, qual que era a lei de definição mesmo? Era R$15 mais 8,50 por dia. Então, nós vamos ter 15 mais 8,50 vezes 1, que vai dar 8,50, somando com 15, 23,50, que ela vai pagar. No segundo dia, olha o que vai acontecer. O 8,50 nós vamos multiplicar por 2, que vai dar 17 mais 15, 32. No terceiro dia, vai multiplicar 8,50 por 3, que vai dar 25,50, somando com 15, R$40,50. E por último, no quarto dia, vai multiplicar 8,50 vezes 4, vai dar 34 mais 15, R$49. E assim sucessivamente. Então, se o aluguel for de 10 dias, 8,50 vezes 10, eu vou somar com 15. E assim por diante. Continuando. Nós vamos ver a notação. A notação é simplesmente para a gente denominar que função que eu estou trabalhando. Eu coloquei aqui a notação f de x. A minha função, cuja variável dependente é x. Mas poderia ser g de x, h de x, f de a, e sem essa notação ela não interfere. Vamos acompanhar a seguinte situação. O perímetro P de um triângulo equilátero é função da medida do lado. O que quer dizer? Que o perímetro depende da medida do lado. Se eu tenho um triângulo equilátero, os 3 lados são iguais. Se eu falo que cada lado mede 10 centímetros, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Mas se eu falo que é 5, 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Se eu aumentar a medida dos lados, eu aumento o perímetro. Se eu diminuir a medida dos lados, eu vou diminuir o perímetro. Então, preste atenção nessa tabela. Medida x do lado em centímetro. Se o lado mede 1, 3 vezes 1, 3. O lado 2, 3 vezes 2, 6. Para a medida do lado 3 centímetros, 3 vezes 3, 9. E assim por diante. 4, 12. Medida 5, 3 vezes 5, 15. E 6, 3 vezes 6, 18. Então, o que eu posso definir? Que a minha função P é 3 vezes o valor de x. Mas eu posso colocar numa outra notação. O meu P eu posso chamar de y ou de f de x. Y ou f de x, certo? E como que nós vamos ler? A minha função f de x é igual a 3x, certo? Então, nós vamos ler a minha função de x é igual a 3x. Então, lembrando que no exemplo da ferramenta, eu poderia colocar f de d, porque era a função dos dias. O valor de uma função. Nós vamos imaginar a função como o funcionamento de uma máquina. Essa máquina, eu vou ter os valores que vão entrar, ela vai processar de acordo com o que for programado, ou para somar, ou para multiplicar, dividir, elevar ao quadrado, e eu vou ter o resultado final, certo? Então, preste bastante atenção. O meu elemento x, ele vai entrar na máquina, ele vai ser programado, neste caso aqui, para adicionar 3 unidades.
Nós vamos adicionar 3 unidades. E nós vamos obter o resultado. Então, vai depender do valor que eu vou colocar, a variável dependente. Se eu colocar um elemento, 1 mais 3, vai ter que sair 4. E assim por diante. Presta bastante atenção. Vamos lá. Nós vamos colocar nessa máquina, programado para somar 3 unidades. 1 mais 3, 4. 2 elementos, 2 produtos. 2 mais 3 vai sair 5. 3 vai sair 6. Por último aqui, 4 elementos. Nós vamos ter 7. Então, qual que seria a lei de definição dessa função? F de x ou y vai ser x mais 3. Essa é a minha lei de definição, ok? Muito simples. Vamos pegar um outro exemplo da máquina, considerando que a máquina da página anterior foi reprogramada. Ele não é x mais 3. Fizeram um outro programa. Ele foi inserido os seguintes elementos. Menos 2, entrou menos 2, saiu menos 4. Entrou menos 1, saiu menos 2. Entrou 0, saiu 0. Entrou 1, saiu 2. Olha só. Entrou um valor, saiu o quê? O dobro desse valor. Então, a minha função f de x é 2 vezes o valor de x. Se eu colocar dentro dessa máquina menos 5 meios, menos 5 dividido por 2 vai dar menos 2,5. O dobro de menos 2,5 vai ser menos 5, certo? Mas preste atenção, e se saiu 12? Qual foi o número que eu coloquei? O dobro. Para dar 12, a metade de 12 vai ser 6. Então, eu peguei a minha função e eu igualei a 12. E multiplicando, passou dividindo, entrou na máquina 6, saiu 12. Certo? Muito bem. Definição. A definição da função, nós temos que para cada elemento do conjunto A, que é o valor dependente, tem que existir um único correspondente em B. Então, vamos aqui prestar atenção. O diagrama A não forma função. Por que que não forma função? Preste bastante atenção. Se ele é a variável dependente, se você vai alugar uma ferramenta, a pessoa vai falar assim, você vai ficar quantos dias? Não sei. Você está trabalhando por hora, você vai trabalhar quantas horas? Não sei. Não tem como ser função. Para ser função, para cada elemento do conjunto A, que é o valor dependente, tem que existir um único correspondente. Então, o A não forma função e o 1 não forma e o 5 também não. Preste atenção, aqui todo elemento tem o correspondente, certo? Aqui todo elemento do conjunto A possui o correspondente em B. Mas, Rosilene, pode 2 elementos ter o mesmo correspondente? Pode sim. Um trabalho em grupo, quando você faz um trabalho em grupo, a nota é a mesma. Muito bem. Agora, eu tenho aqui, pode sobrar elemento aqui no B? No B pode. No A não. Por quê? Porque no A é a relação, a variável dependente, ela tem que existir para a função acontecer. Um exemplo, que quando sobra elemento no B, quando sobra elemento no B, nós temos o quê? Uma sala de aula com 5 carteiras, somente 3 compareceram. Aí forma uma função.
Agora, não vai formar uma função quando chega numa sala de aula, tem 5 alunos e só tem 3 carteiras. Viram aqui a relação de dependência? Muito bem. Nós temos aqui, nessa relação de dependência, temos então que 1 e 5 não formam função de A em B. Então, nós vamos finalizar. Quais elementos de uma função? Presta bastante atenção. Nós temos o meu conjunto A, que são os termos dependentes, ele recebe o nome de domínio. O domínio são os elementos 1, 2 e 3. O elemento, ele vai encontrar o correspondente. O conjunto que recebe esses elementos é o contradomínio. São todos os valores possíveis de serem gerados a partir de X. E, por último, observe, dentro desse contradomínio, somente o 2, o 4 e o 6 que receberam os correspondentes. Muito bem. Agora, nós vamos observar que nós temos a imagem. A imagem, nós temos 2, 4 e 6, são todos os valores do contradomínio que satisfazem a função. Então, para todo elemento do conjunto A, tem que existir um único correspondente em B. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade. E para acessar nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, pessoal!